hoje o assunto é sobre uma curiosidade que eu acho que quase todas as pessoas têm, principalmente com os cavalos aqui do Aras Lagoinha. Olha que linda a borboleta! Com Aras Lagoinha, que é a pelagem pampa. A gente sabe que eles são lindos, são ágeis, a gente olha e fala, gente, que cavalo maravilhoso. Mas a história as pessoas pouco sabem, né, dona Marisa? Verdade. Olha, até estava conversando com veterinários, e fala assim, olha, a gente estudou veterinária, zootecnista, mas a história do cavalo, eu até fui pesquisar também a respeito, eu falei assim, nossa, que interessante, quantas coisas interessantes da história do Brasil e vão se perdendo, a história do Brasil vai se perdendo, e que interessante a gente estar conversando sobre isso, porque quando a gente fala da pelagem pampa, sempre vem, né, western, índios americanos. Super importante, eu gosto, não perco um filme de western, de índio, inclusive, por isso que eu crio cavalos, mas tem coisas muito interessantes da história do Brasil que se perdem, a gente tem coisas interessantes e curiosidades do Brasil que a gente não fala e se perdem, nomes que vêm que são brasileiros. Com certeza. Na história, né, pela pesquisa aqui que a dona Marisa fez, eles vieram para cá meio com os portugueses, depois um tempo com os holandeses, mas foi aqui no Brasil que ele recebeu um nome, né, específico. Exato. E que faz parte desse teste dele em outros países também, que é o tobiano. Exato. Então vamos voltar um pouquinho na história. Vamos lá. Bom, na realidade a gente tem que pensar que os cavalos não tinham na América, né, no descobrimento do Brasil, nem no descobrimento da América por Colombo, eles vieram trazendo o cavalo junto com o descobrimento e com o trabalho. Precisava vir a força do cavalo, no qual o cavalo, até os dias de hoje, nos acompanham em tudo, né? Graças a Deus, né? O que seria da gente sem os cavalos? Então, quando veio para divisão do Brasil em capitanias, vieram que os portugueses traziam os cavalos. Da onde vinham esses cavalos? Primeiro dos berberes, que eram os cavalos mais antigos do mundo. E depois vieram com os portugueses, alguma coisa também ali dos espanhóis. E essas raças a gente sabe que não tinha pelagem pampa. Algumas coisas vieram, acho que desses primeiros cavalos dos berberes, que vieram essas pelagens pampas, que olha que incrível, né? Vem o pessoal do português, que traz o lusitano, traz o andaluz e vem alguma coisa de pelagem pampa. Mínima coisa pampa e eles estão aqui até hoje, né? Então, o que é uma pelagem que entrou muito pouco no nosso país, via as capitanias hereditárias, vem um pouquinho também com a tomada de Pernambuco, né, pelos holandeses, e como que eles estão aqui até hoje, né? Porque a pelagem, ela é dominante, mesmo pouca, ela é dominante. E se fez, mesmo que na luta, tendo poucos exemplares, pelo Cristóvão Colombo, vem para o outro lado ali do México, o Uruguai, a Argentina, vem pelos crioulos também, alguma coisa do sul. E aí que surge uma figura muito interessante brasileira, que se chamava Rafael Tobias de Aguiar. Quem era essa pessoa? Uma pessoa interessante que pouco se falava sobre ele, mas era um político, sempre surge um político na história. Do Brasil, que era meio diferenciado. Por quê? Porque ele gostava de cavalos, era uma pessoa à frente do seu tempo, que gostava de cavalos. E ele montava um militar também, e começou a fazer uma cavalaria com gosto pessoal por cavalos pampas. Então, ele foi se estabelecendo vinha alguma coisa, ele foi fazendo essa criação. O pai dele também gostava e ele tinha essa preferência. Mas ele também tinha poder aquisitivo bom, então o que ele recebia, ele também foi colocando dinheiro nas escolas, então ele se tornou um político
além de popular, muito querido pelas pessoas. Mas nessa parte entre o Dom Pedro II, que era também muito querido, mas ainda estava nas regências da época do Império, então ainda não era tão querido assim, ainda estava naquele momento de Portugal ainda mandando, ainda tendo esse conflito interno. Ele quer tomar essa parte mais liberal e quer invadir São Paulo. Mas vem uma figura também muito importante do nosso Brasil, que é Duque de Caxias. E não deixa ele invadir São Paulo. Ganha essa guerra aí. Ganha essa guerra, manda Tobias de Aguiar para o sul, né? Ele vai para o sul. Ele vai para o sul. E ele também tem uma outra particularidade. Ele casa com a Marquesa de Santos. Essa Marquesa de Santos, que era a amante de Dom Pedro I. Lá fugindo, ele foge com a cavalaria dele, que era mais ou menos uns 1.500 militares, também com a maioria de cavalos pampas. Lá ele se estabelece, se junta com a Guerra dos Farrapos e fica lá por algum tempo. Mas ele é traído e é preso e volta no Rio de Janeiro, ficando um pouco tempo lá preso. Mas Dom Pedro II, uma pessoa também à frente do seu tempo, conhece ele mais profundamente e ele é anistiado. E volta a trabalhar no Império e começa a ver o que ele tinha de bom, uma pessoa também à frente do seu tempo, e então ele volta a ser um militar, que era, e hoje ele ganhou um título de brigadeiro Tobias de Aguiar, e é o patrono, né, da Polícia Militar de São Paulo e da Rota. E nesse meio tempo, por que se chamou Pampa e o cavalo tobiano? Porque quando ele estava no sul, ele fazia esse comércio. Para ele se estabelecer, ele mandava cavalos e fazia o comércio. Sorocaba, São Paulo, nessa linha de comércio que era Sorocaba, Missões e São Paulo. Então, quando ele estava lá, ele falava assim, os cavalos de Tobias. Uhum. E quando vinha do sul das Missões para São Paulo, os cavalos vindos dos Pampas, que era do Rio Grande do Sul. Então, ficou, quando vinha do sul para São Paulo, eram os cavalos dos Pampas. Dos Pampas. E lá, quando falava aqueles cavalos passando Pampas, os cavalos de Tobias. Então, hoje, quando se faz um cavalo dessa forma, fala assim, os cavalos tobianos. Mas vamos falar um pouquinho ainda de uma outra coisa, antes de falar um pouquinho do que é um tobiano. Dos cavalos, mas como que surgiu o Pampa Manga Larga, né? Que também tem uma coisa, o Manga Larga Pampa. Surgiu de vindo um crioulo para São Paulo, tobiano, e aí foram cruzando com o quê? Com as éguas que se tinham ali. Porque essa era uma coisa muito importante na época, essa vinda de cavalos para São Paulo, nessa rota que era grande. Porque o que se tinha em São Paulo? Era lida com o gado, era o que fazia, né? Esse transporte do sul, da carne, para São Paulo. E aí, em São Paulo, em Sorocaba, liderava mulas, cavalos, tudo para o resto do país. Então, era um mercado e uma forma comercial desses cavalos e de mulas, tropas, para lida no campo, na realidade. Então, era um mercado bem ativo, né? realmente de trabalho, porque precisava... Então, vinha uma tropa enorme. De 300, 400 animais para essa lida, que precisava mesmo, era o trabalho do dia a dia. Então, vinha essa longa estrada que vinha com o quê? Com pessoas que cozinhavam. Tanto é que hoje em dia a gente vê, você que gosta também, né? Gosto da gastronomia. Tem toda essa gastronomia que vinha para essa carne vinho, no lombo dos animais, do feijão tropeiro e tudo mais, que aguentava todo esse tempo. Mas eu acho que do sul, até acho que demoravam 50, 60 dias, todo esse percurso do animal. E o que chegava aqui? Esses animais iam
o que tinha aqui? Esses animais oriundos que vieram de Portugal, dessas raças, Berbere, lusitano, andaluz, cruzando com esses animais, o que vieram do Alter, de Dom João, e foram cruzando. E tem, claro que a família Diniz Junqueira pegou um cavalo tobiano e foi cruzando, até que surgiu uma pampinha. Sempre tem uma mulher na jogada. Sempre tem uma mulher na jogada. A pampinha que cruzou foi bisavó de um cavalo chamado Bordado, que não obteve registro na Manga Larga, porque ele não tinha altura, mas ele cruzou com uma égua chamada Perna Direita. Por que ela se chamou Perna Direita? Porque, na realidade, ela tinha a perna direita. A perna direita e esquerda. As pernas eram bem em ordem. Então, ela cruzando a perna direita com o Bordado, deu um cavalo que é registrado na Manga Larga, chamado Capitel. E ele originou um cavalo, Pampa de Tordilho, que eu vou mostrar aqui. Eu acho que agora a gente pode mostrar um primeiro cavalo. Sim. Que olha que importância que é isso, né? E o que é importante para o criador, né? A genética, que originou-se o Capitel. Então, é importante a gente ver. Eu vou mostrar aqui na live, não dá para a gente ver, mas depois eu vou colocar depois no Instagram, a gente coloca alguns materiais, né? E eu também vou fazer um texto que o Paulo vai resumir esse texto e a gente vai colocar para o pessoal estudar um pouco melhor. Mas olha aqui, é o Monte Blanco do PEC. Isso, pessoal, é bem importante. E eu agradeço ao Arthur Pagliuzzi, meu amigo, espero que você esteja vendo. Ele disse que todo cavalo que não origina de Capitel e dessa linhagem não é cavalo Manga Larga. Então, a gente tem aqui a linhagem do Monte Blanco do PEC. Que maravilha. Capitel, eu pus bem amarelinho aqui. Ele é, aqui está Charles e Lili, pai, avô, bisavô. Desculpe, fiz confusão. Pai, avô, bisavô, tataravô. Tem a árvore genealógica toda dele ali. Isso, é o tataravô. Tataravô é o Capitel do Monte Blanco do PEC. Então, o Capitel, que veio ali do Bordado com a perna direita. Que deu sorte, que ela entrou com a perna direita. Que veio, exato, não tinha pensado nisso. Descende ali da Pampinha, que foi bisavó de toda essa história que a gente conta. Que legal. Então, essa é a importância da raça Manga Larga, que a gente vai se perdendo ao longo do tempo, né? Com então, certeza. Aqui a gente tem o Monte Blanco do PEC, que é a linhagem de Capitel, que vem lá do... negão? Então, bom, o Monte Blanco, eu não canso de falar, mas é o meu orgulho, né? Está no livro de méritos da raça Manga Larga. Raça Manga Larga, Associação Brasileira de Criadores da Raça Manga Larga, foi fundada em 1934. Então, desde lá, nós temos os livros fechados da raça Manga Larga, a primeira associação brasileira. Nós somos a primeira associação brasileira de animais de livro fechado. Então, isso é um grande mérito que a nossa associação tem. E o Capitel é o primeiro cavalo Pampa, com toda essa origem, e isso é muito importante, que vem derivar esse cavalo. E ele tem 2 vezes o sangue de Capitel no seu pedigree. Né? Então, realmente... Ele é a joia rara aqui do Aras, né? Joia rara do Aras e de toda a sua árvore genealógica. E isso é muito importante, porque a gente, como criador, a gente tem que realmente pensar no trabalho genético.
Sim. Né? Ó, só pra você, a dona Marisa, você viu que ela contou uma história aqui. Enquanto ela bebe só uma aguinha... Muito obrigada. Eu vou aqui já falar um alô pra vocês, que a gente tá recebendo muita mensagem legal. Gente, aqui, ó, o Reginaldo falou que conhece, né, o Monte Blanco desde quando ele era potro. Muita gente dando tchauzinho, falando que as mulheres, ó, sempre arrasam mesmo, não é? Afinal de contas, gente, todo mundo tá aqui por uma mulher, não é não? Que é a nossa mãe. Então, exatamente. Ó, nada, Monte Blanco não é diferente, não é? Aí, ó, captei, ó, o Santos falando aqui, gente falando que tem sonho de consumir em ter um cavalo, e a ideia realmente da gente fazer as lives e contar um pouquinho da história para vocês, falar um pouquinho da pelagem, tem muitas curiosidades, que é uma coisa assim que eu sempre gosto de ouvir muito quando eu venho aqui, é para vocês entenderem que tudo é possível, né? E que é possível você ter, de repente, um cavalo do jeito que você gostaria, entender um pouco como é que é a alimentação, como é que é o trato, como é que é o cuidado, e isso é possível. Então, nas lives, né, dona Marisa, a nossa ideia é sempre a gente explicar de uma forma simples para quem não conhece e para quem conhece a gente tentar também exemplificar, sei lá, um DNA, alguma coisa assim, para depois vocês ficarem com aquela pulguinha atrás da orelha e vir falar com a gente. Porque tem todas as redes sociais, tem o WhatsApp do Aras, todo mundo sempre aqui para responder as perguntas de vocês, até para a gente começar a fazer projetos novos, né, dona Marisa, de entender o que vocês realmente querem para sanar essas dúvidas aí. E temos esse canal aberto de conversa e saber o que vocês querem mais escutar nas lives, porque a gente não quer impor nada, não é verdade? Exatamente. Então, eu quis começar com a pelagem, porque é o básico da nossa criação, do que a gente gosta, e de realmente vir nas origens do que é a pelagem, da onde começou, e a gente começar realmente do princípio, né? Da árvore genealógica, é tão importante. E até eu confesso que fiquei emocionada quando eu fui ler e ver tudo isso. É claro que quando eu fui comprar Lili, eu não tinha ideia dessa grande importância. Como a Lili era uma lilizona. Exatamente, que tinha todo esse sangue de capitel e toda essa origem. Então, não se preocupem vocês que começam a criar. Eu tenho que pensar tudo isso. Não, também tem um pouquinho e tem uma pitada de sorte. Então, tem tudo isso. Então, também pode começar, recomeçar. O importante é você ter o contato com eles.